A obra, então, ela passa a ser um marco na educação pelo seu contexto histórico. Lembramos aqui que estamos no período da década de 80 e começo da década de 90, até o final da década de 90, porque o livro ele é revisitado e republicado várias vezes, né? A edição que pede, por exemplo, é a de 2009, no nosso processo seletivo, e o livro ele sempre tem novas edições, novas publicações. Principalmente nos anos 80 e 90, esse livro traz algumas contribuições e observações aí quanto ao momento histórico que estamos vivendo, né? O Brasil está saindo do período do regime militar e entrando num processo de redemocratização, diretas já, o direito ao voto. O Brasil só vai votar, por exemplo, para presidente. Qual foi o primeiro presidente eleito após o período da ditadura militar? Fernando Collor de Mello, em 89. O primeiro presidente eleito pós-regime militar. Então você vê como que é muito recente, né? A redemocratização do país e o início das práticas pedagógicas críticas. Desculpa, o início das pedagogias críticas. E a questão de luta de classes e ideologias que ainda é fruto do período da Guerra Fria. Então, o período da Guerra Fria, apesar de, nesse mesmo período, 89, cai o muro, as ideias ainda continuam. E essa divisão capitalismo-socialismo acontecia naquela época. Nós e eles, vermelho e azul, umas coisas que hoje já não se vê mais. E as bases pedagógicas, os autores se autodenominam coletivo de autores e se autodenominam como uma concepção crítico-superadora. Bom, qual é a novidade disso aí? O novo é apresentado aqui de duas formas. O novo em contraposição ao modelo antigo, servindo como manifesto transformador ao velho, ao tradicional, contra um novo de renovar pedagógico, o novo contra uma nova proposta de ensino na reelaboração e releitura das abordagens existentes. Bom, e os benefícios que esse livro ainda apresenta? A relação do conhecimento espiralado e o processo de ensino-aprendizagem contínuo, há uma observação em que, ao se pensar em ciclos, a gente tem uma visão um pouco equivocada da forma que ele é apresentado no coletivo. No coletivo de autores, na metodologia de ensino apresentada, na metodologia do ensino da educação física nessa obra, a ideia de ciclos é que os ciclos, eles não têm necessariamente uma divisão por ano escolar. A gente fala de ciclo, por exemplo, na BNCC, mas a gente chama de ciclo o primeiro e segundo ano. Então ainda existe dentro do ciclo uma subdivisão por série, então não deixa de ser seriado. Já eles, a ideia era que ao longo tempo a escola rompesse com a ideia total de série e fosse pensar em conteúdos que poderiam ser vistos e revisitados numa outra forma, de repente, de uma maneira mais ampla. Quando eu volto para aquele conceito, já não sou mais eu que visitou ele no primeiro momento. Eu já agreguei com algo que eu vi. Então eu posso trabalhar, por exemplo, um conceito de dança no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto ano, aqui chamado de primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos, sem necessariamente ficar repetindo sempre o mesmo gesto, mas também sem deixar de compreender a lógica desse processo. Para quem é um pouco mais velho, ou para quem ainda lembra de algumas práticas mais tradicionais, a gente entrava no sexto ano, ou antigamente quando estudamos na quinta série, sacando por baixo, e saíamos no terceiro ano do ensino médio, ou terceiro ano do colegial, sacando por baixo. E não tínhamos nenhuma compreensão conceitual, procedimental e atitudinal de outras relações do vôlei, mas saímos e no outro ano voltava, saque por baixo, no outro ano voltava, saque por baixo. No máximo de evolução que tinha era você passar na sétima, oitava série, sacar por cima, e às vezes quando estava jogando misto falava, não saca por cima que tem menina, não saca forte que as meninas não aguentam. Então, além de só limitar o gesto motor a uma ação biológica
mecanicista ainda limitávamos uma questão de sujeito enquanto a subjetividade de gênero, determinando que o homem é mais forte, conseguia sacar por cima, mas não podia sacar forte, porque a mulher mais frágil não tinha possibilidade de receber aquela bola. É uma forma bem simples, simplória de apresentar como que a prática de educação física era apenas repetitiva em técnicas. A ideia então aqui é de uma concepção de cultura corporal que abrange dentro desses ciclos possibilidades de atingir alguns objetivos a cada ciclo, mas que não se espera findar-se aquele objetivo num ano de estudo ou num único conteúdo. Eu não chego e apresento, hoje nós vamos aprender vôlei, aí eu trabalho da história do vôlei até o bendito saque por cima, em 3 meses eu posso garantir que a minha turma da sétimo ano D sabe jogar vôlei, porque eu trabalhei 3 meses de vôlei com ele naquele recorte de ano. Não. Porém, eu posso revisitar diferentes maneiras de conhecer esse esporte em sua lógica cultural e social, até para além da escola, mobilizando essa informação social mais elevada na prática do lazer ou na prática diária do esporte. Aqui, então, a gente tem os conhecimentos prévios dos alunos sendo valorizados. Então, ao se tratar da metodologia de ensino na educação física nesse livro, os autores falam da importância da autoavaliação, do autoconhecimento, não só do professor, dele saber os seus limites enquanto conhecimento de conteúdos, mas ele entender também o que o aluno já pode trazer enquanto bagagem cultural. Ali a gente já está rompendo numa visão de um termo que a gente às vezes usa, a gente fala assim, tem que saber os conhecimentos prévios, a gente tem que entender o repertório motor do aluno. Não, aqui a visão é entender o repertório cultural do aluno. Porque quem tem um gesto motor somos todos nós. Então o ato de lançar um objeto, nós ou até mesmo um chimpanzé é capaz de fazê-lo. A reflexão sobre como fazer, o que fazer, até mesmo a sua concepção social ou a sua importância técnica específica do ato do arremesso do dardo ou do ato do arremesso de uma bola de handball, ela pode ter um gesto motor, um recrutamento muscular semelhante, mas uma função social e uma função dentro das características esportivas totalmente diferente. Então, eu não tenho mais ali uma visão do repertório motor, mas eu tenho uma visão do repertório cultural, da capacidade de conhecimentos prévios dos alunos. E aí são abordados temas. O livro ele é já subdividido assim, em jogos, ginástica, lutas, acrobacias, danças e mímicas, os esportes, que eles tratam de alguns, e cria-se um destaque também para a capoeira. Então a gente vai falar no primeiro capítulo sobre a educação física no currículo escolar, o desenvolvimento da aptidão física ou a reflexão sobre a cultura corporal. Ou seja, que educação física estamos falando? Para desenvolver a aptidão física, desenvolver o corpo, ou para conceber a sua relação historicamente como cultura? Então os autores vão apontar sobre essa dualidade e sobre que caminho que devemos seguir. Ela apresenta então uma visão diagnóstica, judicativa e teleológica, ou seja, diagnóstica porque ela visa diagnosticar, ou seja, observar e interpretar dados de uma determinada realidade. Então, na concepção do coletivo, aqui amparado em vários outros autores que fazem análise do currículo, eles vão apontar como essa visão, todo tipo de prática de ensino, todo tipo de prática pedagógica tem estruturado essas 3 coisas. Primeiro, observa-se e constata o que é que será ensinado. Segundo, justifica-se isso a partir de uma determinada lógica, de uma classe social. Por que nós, seres humanos, criamos a escola? Para isso está escrito na justificativa, porque era a partir de uma lógica determinada por uma classe social. Ou seja, aquele grupo dominante tinha uma necessidade naquele momento do desenvolvimento de um cidadão, de um determinado cidadão, e ele então, ao criar a escola, ele rompe com uma visão mais manual e mais
especial ou especialista do desenvolvimento de algumas atividades, como por exemplo, quando eu tinha uma lógica de desenvolver uma cadeira no sistema feudal, eu, enquanto produtor daquela cadeira, eu fazia do encosto ao assento, de um pé ao outro, testava, provava, montava minha própria vendia, revendia, apresentava. Então eu tinha que participar de todo o processo de criação daquela cadeira. E como eu ensinava aquilo? Eu era o mestre e passava aquilo normalmente para o meu filho. Então o filho de carpinteiro era carpinteiro, o filho do lenhador era lenhador, e a lógica era essa. Quando há a ideia da produção fordista de mercado, em que eu preciso produzir conhecimento e produzir material em larga escala, a escola surge na necessidade de resolver essas duas coisas. É claro que se a gente pensar numa concepção reflexiva e numa concepção política da criação da escola, ela antes disso, no período grego, ela tem uma visão totalmente diferente da visão que a gente está apresentando. Aqui é uma visão de escola dentro dos conceitos civilizatórios modernos ou dos conceitos civilizatórios da Europa. Ou seja, dentro de um padrão, de uma visão de uma classe dominadora, de uma classe social dominadora. No caso, ali a visão entre trabalho dos trabalhadores e do patrão, que são os empregadores, ou os latifundiários, os donos de grandes espaços de terra. Então era necessária a manutenção do poder daquele grupo social, e para isso, normalmente, a família colocava o filho para estudar nesse sentido. Tanto é que muitas vezes a escola era ligada à religião, era ligada à igreja. Então o filho, normalmente o primeiro filho, ele era ligado a uma questão de manutenção daquele poder, então ele ia estudar naquele espaço, normalmente de base religiosa, para acumular aquele conhecimento e continuar mantendo a gestão e administração do espaço do pai. E tendo o segundo, terceiro filho, ou às vezes filha, ele já tinha uma relação social e religiosa, ser indicado para uma ordem religiosa. Normalmente, no caso da relação europeia, eram ordens de cunho católico. Então a família preservava aquele conhecimento e a religião preservava aquele conhecimento em um ambiente. Isso já é rompido no primeiro momento quando o filho do trabalhador vai para a escola. Só que esse filho do trabalhador vai para a escola para aprender técnicas, para aprender como se portar dentro do ambiente do espaço de trabalho, ou seja, o ensino passa a ter uma função tecnicista. Então, ao longo dos anos, é isso que serve a escola, para ter uma reestruturação do cidadão que se quer para o futuro. O problema que atualmente está acontecendo na educação, e aí foge do que o livro trata, é que a gente não está dando mais conta de acompanhar as tecnologias, tampouco de apresentar um novo cidadão que ao mesmo tempo interage com essas tecnologias, mas tem um respeito à sustentabilidade, tem uma relação crítica, mas sabe trabalhar de forma coletiva. E isso, essa nova forma de escola não está conseguindo ainda organizar e repensar o novo cidadão desse milênio. Mas isso fica para um outro momento. A questão teleológica é apontar que sempre há um alvo. Então, teleológica é atingir um alvo. Qual é esse alvo? Conservador e excludente ou transformador e inclusivo. Então, toda a prática de ensino segue, nas suas normas curriculares, esta visão. O que basta saber, que a gente já reconhece como dito em Paulo Freire, é se essa prática política vai ser inclusiva ou excludente, se ela vai ser transformadora ou conservadora.